Herdeiros ou governo? Sem um planejamento sucessório, mais de 20% do seu patrimônio pode escapar das suas mãos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem deseja evitar conflitos familiares e gastos desnecessários. Eu sou Ivana, consultora financeira e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Para enriquecer essa conversa de hoje, temos dois convidados, Olívia Carvalho. A Olívia Carvalho é advogada especialista em holding e planejamento sucessório desde 2015, pós-graduada em Direito Tributário, Direito Empresarial e Direito de Família e Sucessões, membro das Comissões de Direito de Família e Sucessões e Direito do Agronegócio da OAB de Goiás, casada, mãe de um casal encantador, tataraneta, neta e filha de produtores rurais. Bem-vinda, Olívia. Muito obrigada pelo convite, Bruno, Ivana, Hugo. Eu estou muito feliz, eu me sinto muito honrada de estar aqui falando de um assunto que eu acho extremamente importante nos dias atuais, né? E eu gosto sempre de falar um pouco da minha vida pessoal, porque planejamento sucessório é o meu trabalho, mas também está intimamente ligado à minha vida, né? Porque eu comecei a trabalhar com holding já por uma necessidade familiar. Então, eu descobri minha missão profissional, né? Então, assim, eu sinto muito sempre feliz de estar podendo falar sobre planejamento sucessório. Que bom, que bom. Muito bom. Temos aqui também Hugo Quirino. Hugo Quirino é gestor de patrimônio, especialista no mercado financeiro com mais de 10 anos de experiência em investimentos, engenheiro eletricista, atua junto à Portfel, a maior consultoria de investimentos da América Latina. Muito bem-vindo, Hugo. Muito obrigado, Ivana, Bruno. Obrigado, Olívia, por estar dividindo aqui este espaço conosco. É um privilégio estar podendo falar um pouco, né, do nosso conhecimento que a gente tem no mercado, ainda mais sobre esse tema tão importante que é a sucessão patrimonial. Está em alta hoje no Brasil, já devia estar, né, há algum tempo, mas isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Creio que hoje vamos ter vários insights importantes de como fazer isso de forma correta. Com certeza. Então vamos lá para iniciar a nossa conversa. Falando um pouquinho de cenário econômico. Agora em fevereiro, a nossa inflação subiu absurdamente. Fechou em mais de 1,3% só no mês de fevereiro. Hugo, na sua visão, como que a inflação pode impactar o planejamento patrimonial no longo prazo? A inflação é um problema que nós temos aí já há um bom tempo no Brasil. Acostumamos a viver com a inflação. Quando a gente compara com outros países, não é tão comum, principalmente países de primeiro mundo. E há formas de a gente proteger o nosso patrimônio e o patrimônio da nossa família, né? No sucessão patrimonial e enfim. Só em fevereiro, como você bem disse, a inflação, o IPCA, que é o índice oficial do governo de inflação, foi 1,31%. Em termos comparativos, em 2024, o ano acumulado o ano inteiro, foram 4,83%. Ou seja, só em fevereiro deste ano foi 1,31%. O que espera de nós em 2025, né? Para quem não é acostumado muito com porcentagens, é como se R$1.000 em fevereiro, hoje o poder de compra é R$ 986,90. Trouxe alguns dados aqui. Se o dinheiro tiver ficado parado na conta corrente ou até debaixo do colchão, quando a gente costuma, né? Então, há forma de a gente proteger, sim, o patrimônio, alguns tipos de ativos, né? Atrelados ao IPCA, principalmente, tesouro, ativos seguros, ao qual protege o patrimônio da família e também o patrimônio individual dos investidores. Perfeito. E quais estratégias você tem adotado com seus clientes para buscar dirimir a influência da inflação na carteira e no patrimônio deles? Perfeito, Bruno. As pessoas, os investidores, eles costumam achar que só do dinheiro estar investido em alguns ativos mais comuns, como a própria poupança, que a gente tanto fala, né, tão comum, ou o próprio CDI, 100% CDI, já vai estar protegido da inflação. As principais atitudes para poder proteger o patrimônio é diversificar. Sempre, seja da inflação, seja de algum outro problema, algum outro risco. Especificamente para a inflação, é sempre importante ter dentro da carteira de investimento alguns ativos atrelados à inflação. Nós temos atualmente alguns ativos que raramente acontecem aqui no Brasil, que estão atrelados à inflação, que IPCA mais 6, mais 7, mais 8, até mais 10 já vimos aí, mas aí começa a ter um risco um pouco maior. Então, tesouro, IPCA mais 7, IPCA mais 8. O que significa? Se um investidor coloca um investimento a um título que
vai render a inflação IPCA mais 8% ao ano, significa que se o ano passado, por exemplo, 2024, rentabilizou 4,83%, vai ser 4,83% mais 8%, que é uma baita rentabilidade, né? A gente está no mercado aí, já sabe. Então, voltando à pergunta, Bruno, eu acabo estendendo um pouco, a melhor forma da gente proteger o patrimônio é diversificar. Títulos atrelados à inflação são excelentes caminhos para a gente proteger da própria inflação. Perfeito. Muita gente busca uma resposta simples para essa questão e a gente que trabalha com isso sabe que a verdade é um pouco mais complexa. Na sua opinião, existe um investimento ideal, uma carteira ideal para qualquer tipo de investidor, qualquer tipo de perfil de investidor? Bruno, eu vou responder essa pergunta com uma analogia que eu costumo passar para os meus clientes. Quando você vai na farmácia, vamos colocar uma situação hipotética aqui. Você, Bruno, foi na farmácia, perguntou para o farmacêutico: qual é o melhor remédio que você tem aí? Obviamente, o farmacêutico vai olhar para você: qual é o seu problema? Não existe um remédio universal para todos. No mundo dos investimentos é a mesma situação. Não existe um investimento que é ideal para todos os investidores, todas as pessoas. Existe um investimento correto para o perfil do investidor, para o momento de vida do investidor, né? Nós temos clientes que têm 18 anos de idade, 19 anos de idade, está iniciando a sua vida, costumamos brincar ali que não tem nenhum cachorro para dar água, né? Então, são diferentes. Também temos investidores que têm seus 80, 90 anos, que já são bisavós. O mesmo investimento é ideal para os dois perfis de investidores? Obviamente não. Então, depende muito do momento de vida da pessoa, o objetivo de investimento da pessoa, o objetivo do investidor talvez seja já ter uma renda passiva, como que ele já chegou nesse momento, né, o tão sonhado momento da liberdade financeira, ou ele esteja construindo. Então, cada investidor tem um tipo de ativo ideal. E até, Bruno, estendendo um pouco aqui a explicação, todo mundo quer um investimento, todos, nós aqui também, queremos um investimento que tem 3 pilares. Que tenha uma alta rentabilidade, que seja extremamente seguro e que você possa resgatar a qualquer momento. Esses 3 pilares. Mas eu tenho um segredo para vocês e para quem está ouvindo aqui, que nos estão ouvindo. Meus clientes já sabem, outras pessoas vão saber agora. Esse investimento não existe. Não existe um investimento que tem esses 3 pilares. No máximo, um par desses pilares, 2. Por exemplo, um investimento que tem alta rentabilidade, que tem alta segurança, mas você não pode resgatar imediatamente. Quais são esses investimentos? Qualquer título pós-fixado, 150%, 160% CDI, até 200% aí, nós já vimos aí quem tem mais tempo de mercado. Esse é um investimento que tem alta rentabilidade, alta segurança, mas não pode resgatar a qualquer momento. Legal. Outros 2 pilares: alta segurança, resgate imediato, mas a rentabilidade é baixa. Quem são esses caras? 100% CDI, algum título 100% CDI, ou a própria poupança, né? Por que não? Você pode resgatar a qualquer momento. E finalizando, o terceiro, que pega os 2 pilares restantes, que são um investimento em alta rentabilidade, resgate imediato, porém tem uma baixa segurança. Via dizer que sejam as criptomoedas, bitcoins e etc. Né? Ele pode ter uma alta rentabilidade, resgate a qualquer momento, dependendo de onde você coloca, e uma segurança baixa. Então, voltando aqui, resumindo a resposta da pergunta bem colocada do Bruno. Existe um investimento correto ou conjunto de investimentos corretos para o perfil de investidor específico. Muito bom. Agora, Hugo, na prática, quando a gente fala em sucessão, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao querer um tipo de investimento, né? Os erros... Vou de novo, tá? Agora, Hugo, pensando no planejamento sucessório, quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao escolher os investimentos? Primeiramente, a pessoa comete um grande erro ao não procurar um profissional para auxiliar na escolha dos investimentos, principalmente no patrimônio da família. Né? Então, nós buscamos profissionais para tudo nessa vida. Por que não procurar um profissional para lhe auxiliar numa das questões mais importantes da família, que é o patrimônio? As pessoas, talvez o brasileiro em si, que a gente tem mais contato, negligencia muito essa questão. Nós temos profissionais para tudo. Então, primeira coisa, procura um profissional com um bom histórico para poder lhe auxiliar nisso, né? Para te ajudar a escolher esses ativos.
E o segundo ponto, que é um maior erro que eu vejo aí nessa escolha dos ativos para o patrimônio, para a sucessão patrimonial da família, é não diversificar os ativos, né? Então, às vezes, colocar tudo numa cesta só, uma cesta de ovos, né? Como diz o ditado popular, não coloque na mesma cesta de ovos, se quebrar, quebra tudo. E também e aí depois uma estrutura de sucessão patrimonial, seja ela mais adequada para a família. Ou seja, através de uma holding, né? Que eu creio que a Olivia vai abordar melhor para a gente aqui, ou uma doação. Tem várias ferramentas para você, principalmente fazer uma passagem desse patrimônio mais tranquila, economizar impostos e evitar conflitos familiares. E tudo isso tem que ser, até adiantando um pouco o podcast aqui, a nossa conversa, mas tudo isso tem que ser conversado anteriormente com a família. Isso não pode ser um tabu dentro de casa. Toda família tem que ter essa conversa. Tem que ter essa conversa desde o início, desde quando os filhos, as crianças, têm seus 5, 6, 7, 8 anos. A conversa sobre financeira e dinheiro tem que ser comum dentro de casa. Muito bom. Agora, Olívio, tem uma pergunta para você. Falar sobre holding ficou muito famoso, né? Muita gente, eu já quero montar uma holding e acha que é a melhor solução. E com a reforma tributária, muitas pessoas têm dúvidas sobre a viabilidade, de fato, das holdings, né? O que mudou na estruturação das holdings e o que as famílias precisam considerar agora? Então, né, a tão famigerada holding, né? Quando eu comecei, né, lá em 2015, né, a trabalhar com planejamento sucessório, eu nem falava muito de holding, eu falava de planejamento sucessório, né? Porque a holding é um instrumento, né, que pode ser usado para um planejamento sucessório. E a gente tem que adequar cada objetivo familiar, se cabe ou não a holding, né? E por que a holding ficou tão famosa, tão falada? Pelo benefício tributário que contém, né? Assim, mas não são todas as famílias que vão conseguir esse benefício tributário. E mesmo assim, né, as famílias, né, procurando, né, se livrar de impostos, né, diminuir o imposto de renda, ficaram interessados por constituir uma holding. Todo mundo fala, né? Se você tem seu patrimônio na pessoa física, você paga 27,5%, né, de imposto de renda. Se você colocar esse patrimônio na pessoa jurídica, você vai pagar só 11%. Então, assim, ficou essa frase e virou um jargão da holding. Quem não quer. Quem não quer né? pagar menos impostos. Exatamente. E então, 99% dos meus clientes que chegam no escritório doutora, eu quero fazer uma holding. Então, aí a gente vai avaliar, ver se realmente, né, é adequado para o patrimônio familiar, para o objetivo familiar. Às vezes até adequa ao patrimônio, mas o objetivo em si, né, às vezes, muitas vezes não cabe. E o que mudou, né, com a reforma tributária? Então, assim, 2 fatores importantes que a gente precisa considerar. PIS, COFINS não vai acabar, vai acabar, né? Acabou com a reforma tributária. Só que vai ter outro tipo de imposto, CBS e IBS, que vai majorar um pouquinho essa questão do benefício da reforma tributária. Então, tem muita gente já especulando, a holding vai acabar com a reforma tributária, né? A reforma tributária vai acabar com a holding, né? Isso é até aquele meme, pum, aquela explosão. Mas hoje até o passado não tem incerto, né? Então é cabível esse medo. Isso. Como se né, não fosse mais tão vantajoso fazer a holding. E não é bem assim. Então, só vai mudar alguns impostos. E o que mais vai majorar, na minha opinião, vamos, né, explicar um pouco. O que é a holding? A holding é uma pessoa jurídica que controla, né, várias empresas. Por exemplo, o exemplo que eu sempre gosto de dar, que é bem fácil da gente, né, é mais palpável para entender o que é uma holding, eu sempre uso o exemplo da holding Silvio Santos, né? É muito fácil. Ele tinha holding, né, são televisão, perfumaria, então eram vários ramos dentro de um CNPJ só. Então, a holding, ela controla todo aquele patrimônio. E tem essa vantagem tributária, organização, enfim, isso é uma holding. Então, por exemplo, chega uma pessoa no escritório, tem um imóvel pequeno, né? Esses dias chegou um cliente, quero fazer a holding, né? Que eu quero organizar e passar para os meus herdeiros. Era um
um galpão bem grande, num setor nobre daqui de Goiânia, um setor marista, realmente um imóvel com valor financeiro muito alto. E com certeza dá para fazer um bom planejamento sucessório com ele, mas a holding eu não indiquei, porque o que ele estava pagando no imposto de renda, se ele mudasse para pessoa jurídica, ele ia pagar muito mais do que ele está pagando na pessoa física. Então, essa frase, né, 27 na pessoa física e 11 na pessoa jurídica, nem sempre é assim. A gente tem que pegar o imposto de renda dessa família, analisar, ver quanto que ela realmente está pagando, porque isso não é fixo, não é toda família que paga 27 na pessoa física e 11 na jurídica, e analisar. Às vezes a gente muda, coloca na pessoa jurídica e ele pode pagar muito mais caro. Então, assim, eu vendi holding para essa família? Lógico que não. Eu perdi um negócio. É lógico que eu vou perder. Isso para mim é inegociável. Fazer um cliente pagar mais só para criar uma holding para ele. Eu vou criar uma dificuldade, vou criar gastos, né? Então, orientei ele a fazer outro tipo de planejamento sucessório, né? Que não seja a holding. Mas por que as pessoas procuram? Porque elas não entendem, não sabem o que é. Então, assim, minha missão é orientar. E outro imposto que majorou, né, com a reforma tributária é o chamado ITCMD. É um imposto que pesa muito, que para mim é um dos que mais pesam no planejamento sucessório. E ele é assim, ele é um imposto estadual. E aqui no estado de Goiás, ele vai até 8%. Por exemplo, eu tenho um patrimônio de 1 milhão. Até 30 mil no estado de Goiás, ITCD 2%. Tipo, vou transferir esse patrimônio de 1 milhão para os meus herdeiros. Então, a alíquota de 8%. Então, esse é o valor que eu tenho que pagar para o estado para transferir para os meus herdeiros. E esse imposto, como ele é estadual, por exemplo, o estado de São Paulo era 4%. E o que mudou agora? Agora, todos os estados serão 8% com alíquotas progressivas, de acordo com o valor do patrimônio. Então, unificou. Então, a gente, por exemplo, o cliente tinha imóveis em Goiás e em São Paulo. A gente poderia escolher, né, a residência jurídica, né, da holding para poder reduzir esse imposto. Só que agora unificou. Então, a gente não tem mais essa escolha. Então, deu uma majorada no imposto, mas nada que a gente também não tem instrumentos que possa reduzir os valores, enfim. Por isso que eu sempre falo, consulte, né, uma pessoa especialista para indicar as melhores soluções para o planejamento sucessório, que nem sempre é só holding que vai fazer sentido, né, no patrimônio familiar. O planejamento é muito particular da família, né? Muito particular. Tem uma receita que sirva para todo mundo. Então como o Hugo bem falou, né? Chegar qual que é o melhor. Não é a holding que é o melhor remédio, né? Às vezes é outro remédio que vai, né, tirar as dores, né, no caso. E o brasileiro ele é muito de recomendar para os seus próximos conhecidos. Olha, eu fiz uma holding, faz você também que vai dar certo. Não é bem assim. Não é bem assim. Perfeito. E para quem já tem uma holding, você recomenda dar uma segurada para ver como essas mudanças vão acontecer? Ou tem uma urgência para essa pessoa procurar um profissional? Lógico que já deve ter um profissional ajudando, mas procurar esse profissional, outro profissional, para ajudar ele a reestruturar aquilo lá para ele e se adequar às mudanças. Olha, eu recomendo para todos que já têm uma holding, principalmente que já tem há um bom tempo e às vezes criou a holding, né? E o que a gente vê muito hoje também são as fake holdings. Porque há uns anos atrás, quando começou a ter essa cultura de holding, né? Os contadores, né, falavam, vamos montar uma holding, eu vou fazer uma holding para vocês. E aí montava a holding, só que não era só um instrumento jurídico com uma empresa só, né? E com essa ideia de vamos trocar só para colocar no CNPJ para pagar menos imposto de renda, tirar da pessoa física. Então, não é bem uma holding. Então, eu aconselho todo mundo que já tem, né, que já criou uma holding, procurar um profissional mais atualizado. Porque, às vezes, ela não está cumprindo realmente o objetivo de redução de imposto. E, às vezes, também não está cumprindo o objetivo familiar. Por exemplo, criou a holding, mas, às vezes, a filha já casou. O outro filho já casou, tem cláusulas nessa holding que protege, né, esse patrimônio. Foi colocado
cláusulas de reversão, de várias cláusulas que a gente pode colocar para proteger esse patrimônio familiar de possíveis, né, eventuais transtornos, né? Porque quando tem um casamento, são pessoas a mais que chegam, né? Então, assim, o patrimônio tem muita relação com essas relações pessoais, né? E a gente precisa ter muito cuidado. Então, eu aconselho a todos que já têm uma holding, principalmente há mais tempo, revisar essa holding e procurar um profissional que já está atualizado com essas novas regras. É super importante mesmo. Sim. Muito bom. Agora, Olivia, um outro ponto, né? Muitos empresários, eles querem deixar o patrimônio organizado para os herdeiros, mas eles têm medo de perder o controle dos negócios, Isso. né? Como é que eles podem organizar isso de uma forma estrutural, inteligente, sem perder esse controle? Boa pergunta, Ivana. Eu recebo clientes, né, no meu escritório que falam assim, ó, doutor, eu quero fazer a holding, mas eu quero comandar tudo. Como que eu faço? Eu quero, né? Eu não quero nem falar para os meus filhos que eu estou fazendo isso. Porque eu tenho medo, porque depois acha que não vai precisar trabalhar, que está com tudo ganho, que não precisa fazer esforço. E eu fico pensando assim, mas esse é o caminho, eu acho que é o mais equivocado. Na verdade, quando até o Hugo já comentou, quando tem que ser falado, isso não pode ser um tabu, né, na família. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, por isso que eu falei, né, quando eu gosto de falar das minhas graduações, mas também da minha vida pessoal. Por quê? Porque eu comecei na família. Então, quando eu comecei a falar de planejamento sucessório, falar para o meu pai, né, assim, o pai descobriu uma coisa muito legal. Um tal de planejamento sucessório, holding, enfim, doação com usufruto, que a gente precisa fazer aquela empolgação, né? Quando a gente conhece uma coisa muito boa, eu falei, eu vou trabalhar com isso, a gente vai fazer, enfim. Meu pai já, opa, peraí, né? É de olho no meu dinheiro. Assim, mas ao mesmo tempo que parece que ele ficou, sim, bem pensativo, ele começou a organizar as coisas, sabe? Ter mais esse interesse, porque ele viu que quem, né, o herdeiro também tem interesse. Então, ele já ficou assim, eu já vejo ele fazendo esforços já para fazer o planejamento sucessório mesmo. Por exemplo, ele era sócio dos irmãos, ele tinha contratos lá que ele ainda era sócio dos irmãos, e já não era mais, pensa, né? Se alguma coisa acontece e tá lá aquele contrato, né, de sociedade com os irmãos. Então, assim, ele já foi começando a organizar. E eu fiquei, assim, tendo um sentimento de pertencimento, sabe? E isso, eu acho que é o que muda. Fazer o herdeiro ter esse sentimento de pertencimento desse patrimônio familiar, né? Fala assim, ó, meu pai, ó, tá? Então, realmente eu posso entrar aqui, né? Ele tá me dando uma chance. Então, ele gostou da ideia. Ele gostou disso. Então, essa conexão, né, de o herdeiro, né, ter esse orgulho de ter essa vontade de realmente, né, de um certo tempo comandar, né, aquele patrimônio familiar e, né, o patriarca e a matriarca fazer o herdeiro sentir, né, ter esse sentimento de pertencimento. Então, acho que começa por aí. Antes dos instrumentos jurídicos, ter essa consciência, né, de ambos, da família estar unida nesse objetivo de realmente ter um legado familiar. Quando eu falo que eu sou tataraneta, eu acho que sou até mais. Por exemplo, minha mãe, ela já é a 5ª geração de um patrimônio familiar. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, né? Porque, pensa, quantas gerações, né, não venderam aquele bem, então, preservaram e aumentaram. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso. E isso faz eu querer passar para os meus filhos. Eu falo que eu pego emprestado, que nem vai ser meu. Eu só estou pegando emprestado que eu vou passar para frente. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Então, o patriarca, a matriarca não tem que ter esse medo, né? Então, você tem que fazer o herdeiro se sentir pertencente mesmo. Olivia, e depois a gente usa os instrumentos fazer legais. Um anexo na pergunta da Ivana aqui, até aproveitando a sua experiência. Para quem está ouvindo aqui a gente e nunca falou sobre isso com seu pai, com sua mãe ou com seu tutelar, qual é a dica que você dá
para essa pessoa falar com essas pessoas hoje sobre o patrimônio, sobre a organização do patrimônio, sobre sucessão? Algo que ele não precise pisar ali em ovos, Isso. algo mais direto. O que você sugere para essas pessoas? Qual a dica que você dá? Então, eu penso que é mostrar realmente esse sentimento de gratidão às gerações anteriores, né? Ou ao esforço que foi feito. Então, penso que já começar nesse sentimento de gratidão, de olha, né, olha o esforço que eu estou fazendo, eu quero deixar para vocês, eu quero que vocês deem continuidade. Então, assim, começa dessa conexão familiar, né? Desse vínculo familiar de realmente mostrar que o valor do dinheiro né, que te traz benefícios, conforto, né, que o esforço que a gente faz para dar esse conforto para os nossos filhos, né, é uma coisa louvável, né? Então, acho que sempre começa assim. Quando chega uma família no escritório e fala, né, às vezes eu vejo que tem um filho que está meio assim, né, não está dando tanto valor naquilo que o pai está fazendo, porque, assim, tem famílias que o pai paga todos os impostos. Eu falo que está dando dois presentes em vida. Além de estar dando um patrimônio, ainda está pagando tudo. Eu falo que você está ganhando 2 presentes numa vida só. E tem outras famílias que os filhos se juntam e pagam, né, os impostos. Mas tem pai, eu falo que eu tenho os melhores clientes do mundo, porque quem chega para fazer planejamento sucessório já é uma pessoa muito generosa, Sim. né? Então, assim, quando eu vejo, eu falo, ó, seu pai, sua mãe, tá fazendo algo singular. Então, assim, eu acho que colocar esse sentimento, né, de gratidão, primeiro, que o dinheiro é por algo maior, né? Mas no seu escritório aparecem mais pessoas que querem organizar para os filhos do que como foi o seu caso, do filho falar para o pai. Sim, mas Normalmente. assim, chega também muitos jovens puxando as mãos do pai e da mãe, levam os jovens falando também. Essa cultura no Brasil é muito nova, né? A gente não tinha essa cultura de planejamento sucessório, investimento. Eu penso que os clientes de vocês serão os filhos dos meus, né? No caso, os herdeiros, que vão pensar em investimento, que vão querer dar continuidade ao negócio, fazendo vários tipos de investimento, né? Offshore. Até porque o filho que tem um pai ou uma mãe que tem um alto patrimônio, ele não 100% de segurança, não pode ter essa 100% de segurança de que ele vai acessar aquele patrimônio facilmente se esse pai ou essa mãe vier dar falta. Muitas das vezes, o filho tem que desembolsar uma quantia muito relevante para acessar aquele patrimônio. Exatamente. E aí é onde entra o planejamento patrimonial, né, e sucessão, porque é possível estratégias e ferramentas para que o próprio patrimônio, parte dele, seja utilizado para arcar com essas custas. Né, Exatamente. Vender uma parte do patrimônio ou fica parado anos. Tem família que eu conheço que o patrimônio está parado. Inventário parado há anos, né? Há anos. Porque o sucessor não tem o recurso para poder arcar com esses valores. Trazer essa liquidez para o patrimônio durante a vida é bem interessante. Né? A gente vê acontecer muito no dia a dia, a pessoa deixa 10, 20 milhões, mas quem está ficando não tem dinheiro para pagar o imposto. Aí tem que vender imóvel. Exatamente, patrimônio todo imobilizado. E aí tem que vender imóvel na pressa, e o imóvel que vale 500 mil é vendido por 300 só para pagar as dívidas. Eu até sugiro, quando inicia a fazer, né, um planejamento sucessório, que é um processo longo, não é da noite para o dia que a gente finaliza. Fazer um seguro de vida, né? Porque se não finalizar, chegar a não finalizar, como já aconteceu, vai ter essa liquidez para poder finalizar, né, o inventário. Assim, são vários, por isso que eu falo, são vários instrumentos que a gente pode usar em planejamento sucessório, que não é só a holding. A holding é perfeita quando cabe. Inclusive, o seguro de vida, como muitos pensam, ele não é um seguro somente para a morte, né? Ele deve ser totalmente planejado e projetado para a família, para o patrimônio da família. Às vezes, alguns clientes chegam, eu quero... Porque a Portfel também, nós trazemos a proteção patrimonial através de seguro. E alguns clientes me procuram, eu quero um seguro de vida, porque se eu morrer, minha esposa vai receber 1 milhão. Fala, tudo bem, tem essa opção, mas vamos rever aqui como é que está o seu patrimônio. Se realmente você precisa de 1 milhão, sua esposa precisa de 1 milhão, às vezes ele já tem um patrimônio relevante e precisa de uma fração
Às vezes ele precisa só de 300 mil para poder acessar, só entre aspas, acessar aquele patrimônio, ou às vezes 1 milhão realmente é um valor. Então, assim, o seguro de vida, ele deve ser totalmente personalizado para a família, para a renda da família, o patrimônio. Que funcione para isso também. Você falou bastante sobre holding, porque é o de fato que a gente mais conhece, né? Mas você mesma falou também que existem vários outros instrumentos. Você poderia explicar rapidamente cada um dos outros instrumentos que você consegue lembrar aí? Sim, vou explicar e já vou emendar a pergunta também, porque eu falei, né, do que pode ser feito, né, para não perder, né, o controle dos negócios. Falei da forma, né, da forma sentimental, enfim, mas os instrumentos jurídicos são vários também. Por exemplo, teve esse cliente que falou, eu quero fazer a holding, quero colocar o nome dos meus filhos, mas não quero que eles nem saibam. Aí eu falo, não, eles vão ter que saber, que eles vão ter que assinar, né, o contrato, a holding serão seus sócios, enfim. Ele falou assim, mas o que eu indico para o senhor é integraliza, né, o patrimônio na holding e depois vai colocando as cotas aos poucos, porque a holding funciona assim. A gente integraliza, né, o patrimônio dentro dessa holding e para ser repassada para os herdeiros, a gente tem que ir colocando cotas, né? Por exemplo, patriarca, matriarca, filho 1, filho 2. Aí o patriarca integralizou lá, por exemplo, uma fazenda. Aí cada um vai ter suas cotas nessa empresa, né? Empresas são cotas. Aí o patriarca começa lá, 100%. Né? Patriarca e matriarca, se for casado em comunhão universal de bens, que meus velhinhos geralmente são, então... geralmente utiliza assim. Antes de 1969? 69, E o regime oficial do Mudou. Brasil era comunhão total de bens, né? Deixa eu ver, 69, meus pais casaram, no outro ano já virou, e meu pai fala, você deu sorte. Agora o nosso regime oficial é um comunhão parcial de bens. Isso. E até isso a gente tem que pesar muito quando vai constituir a holding, fazer o planejamento sucessório, né? Olhar bastante sobre essa questão da comunhão universal, porque tem as cláusulas, né? Marido e mulher não pode ser sócio entre si, dependendo da comunhão. É bem importante porque regime de casamento é uma coisa que as pessoas não falam muito, né? Não. Vai casar, é comunhão parcial de bens. É o normal, então todo mundo faz assim. Inclusive, esse cliente meu levou os filhos, né? Falou assim, esse aí tá quase casando. Pode casar em separação. Ele é muito engraçado. Aí, como eu tava falando, eu falei, não, aí coloca poucas cotas, vai colocando as cotas dos filhos devagar, né? E até, porque fazendo assim, também economiza no imposto, no ITCD, como ele é progressivo, então não precisa pagar o imposto todo de uma vez. Por exemplo, a fazenda vale 1 milhão, um exemplo, né? Para falar um valor acessível para entender, para compreensão. E cada pessoa, 100% das cotas. O patriarca vai ter 1 milhão de cotas. Aí, para transferir para os herdeiros, paga o ITCD. Então, ele é progressivo. Então, não precisa pagar 1 milhão de uma vez, pode ir fazendo devagar. E até para o filho ir sentindo, sou um pouco mais dono, agora eu sou um pouco mais dono, né? E tendo essa vontade, né, de realmente... né, estar junto e fazer parte do patrimônio familiar mesmo, né, pensar nesse legado. Então, eu sempre indico fazer devagar, não precisa fechar tudo de uma vez, né, até para a família ir, né, se envolvendo com essa nova realidade. E para não pesar para quem está passando também, né? Porque uma coisa é você isso. passar 100 mil por mês, outra coisa é já passar 1 milhão de uma vez. Isso. E dentro dessa holding, a gente pode colocar nas cláusulas de usufruto, né? Por exemplo, ele passou as cotas para o filho, mas com cláusula de usufruto. Então, ele só vai receber de fato quando o pai falecer, o pai e a mãe, né? No caso, se tiver a mãe, os pais, patriarca e matriarca falecerem. Então, ele vai ter total domínio e controle ainda desse patrimônio. Então, a gente coloca essas cláusulas. Tem várias cláusulas que a gente pode colocar. E mesmo a doação, às vezes quero doar um imóvel para o meu filho, mas não quero que ele, né, usufrua agora, eu que quero ser usufrutuário. A gente doa, não precisa fazer uma holding, quero doar um apartamento. Mas quero que ele, né, fique com ele só quando eu falecer, mas já quero deixar organizado. A gente faz essa doação com cláusula de usufruto. O testamento também, né, é uma boa opção, que a gente faz o testamento, quero deixar tal coisa para fulano, para ciclano,
né? Respeitando a legítima, né, Eu ia dos até te herdeiros. perguntar sobre isso, né? Porque a gente falou bastante de holding, falamos um pouquinho de seguro, que já é uma outra ferramenta de sucessão, né? E a gente não vai conseguir aprofundar tudo aqui, Não. mas dá uma pincelada, assim, de quais outras soluções a gente tem, além de holding, além de seguro de vida, além do testamento. Doação com cláusula de usufruto. Uhum. E, por exemplo, a gente pode usar, eu costumo usar vários desses instrumentos em um patrimônio. Patrimônio, né? Que constitui imóveis urbanos, imóveis rurais, aeronave, apartamentos, por exemplo. A última família que tinha bastante patrimônio diversificado, assim, ele queria doação direta dos imóveis urbanos, a gente doou direto. Uhum. A casa dele ficou... a casa dele e outras coisas assim que ele, né, usa, ele colocou doação com cláusula de usufruto. A fazenda a gente fez a holding, porque para eles funcionavam. E ele também deixou um testamento. O dele foi bem diversificado. E um outro cliente que vai ter vários dessas, vou diversificar bastante também. O dele eu ainda tive que organizar a questão da união estável que ele tinha, que não estava regularizada. Já comecei, primeiro, regularizar a sua união estável que está irregular. Então, começou daí. Então, até isso é uma forma de planejamento sucessório, né? Organizar o regime de bens dos filhos, dele mesmo, que às vezes não está regular. E Então, para os empresários que têm medo de perder o patrimônio, ou é só fazer essa cláusula de usufruto? Eu indico bastante. Eu acho ela bem legal em planejamento sucessório. Fazer um levantamento, né? Eu acho que toda família tem que fazer um levantamento geral sobre o que tem. que tem. Porque às vezes vão adquirindo bens, patrimônio, investimento aqui e ali. E chega um certo momento que já se perde algumas coisas, perde entre aspas, né? A pessoa às vezes não sabe, vamos levantar, mais. o que a gente tem, né? E fazer esse levantamento para a família entender. Primeiro passo, né? Fazer o levantamento do patrimônio, é isso mesmo. E quando a gente fala em sucessão patrimonial também, a maioria das pessoas pensa na sucessão dos imóveis, da fazenda e tudo mais. Sim. Mas tem também a sucessão empresarial, né? Isso. Que é bem importante ter acordo de sócios e tudo mais. Seguro de vida também. O empresarial ali, no caso da morte de um dos sócios, o seguro compra a parte de quem ficaria. Isso aí ajuda bastante também a evitar pessoas indesejadas a, em algum momento, ter o acesso ali à empresa, né? Isso é algo Vocês costumam fazer bastante? Quase não é falado, sobre essa questão. É importante, porque está em alta, mas quase não é falado essa questão de falecimento de membros da empresa, sócios da empresa, né? Impressionante. A gente fez alguns estudos recentemente e não se fala sobre isso. E, às vezes, a própria empresa não tem como comprar a parte que ficou do membro falecido, dos herdeiros. Então... já tem seguros aí que possam cobrir isso daí e evitar uma dor de cabeça grande para a própria empresa, né? A empresa pode falir por causa disso. Entre um filho problemático, uma mulher desequilibrada, um marido problemático, entra na empresa e a empresa que está vendo super bem. E não tem cláusulas, né? Porque a gente pode colocar cláusulas de quem pode entrar ou não na empresa. E eu não faço holding sem um bom acordo de sócios. Não faço. É essencial. Muito bem. Continuando aqui, né? Quando a gente fala desses planejamentos sucessórios, dá a impressão que estão ficando mais sofisticados, né? Não sei se é uma impressão ou não, mas com essas mudanças no mercado, na legislação, os planejamentos sucessórios estão se tornando mais complexos realmente ou não? Sim, eu não diria complexos, eu gostei dos sofisticados. Planejamentos sucessórios sofisticados, né? Chiquíssimos. Mas, assim, eu sempre trabalhei dessa forma. E eu penso que com a reforma vai mudar muito a questão dos vendedores de holding, né? Assim, é a última situação que eu peguei, que eu fiquei assim, não tem como. Tem que acabar com isso. Como que uma pessoa oferece só holding para um planejamento sucessório, né? Era uma família extremamente mal resolvida entre os irmãos, né? Não se davam bem, tinham um outro filho que era fora do casamento, eles estavam querendo criar a holding para tirar esse filho, né, do patrimônio. E o advogado, né, deixou a família criar essa holding
E a briga já começou lá no pagamento dos impostos, né? Quem ia pagar? Aí ninguém queria pagar. Como que não deu continuidade, né? Aí provavelmente o advogado recebeu, a família não deu continuidade, né? Ele ficou com dinheiro e acabou. Falei assim, não resolveu o problema. Então tinha tantos instrumentos que eu acabei de falar, né, para oferecer para a família, ele foi logo só com a holding, a que eu menos indicaria, né? Porque assim, a holding ainda tem essa questão, né? Você vai ser sócio dos seus irmãos, dos seus pais. Então, você tem que estar ciente disso, que você vai ter que se dar bem, né? Você vai ter que resolver questões ali. Então, essa questão da holding também, além do benefício tributário, é isso que eu falei, né, no início. Tem que caber para a família, tem que fazer sentido. Então, para vender uma holding, vocês se dão bem? Primeira pergunta que eu faço. Vocês vão se dar bem? Porque vocês vão ser sócios, vai dar certo. Qual é a maioria das respostas? É uma curiosidade. Nessa hora sempre assim, não, tá tranquilo. Eu amo ele, eu amo ela. Quando você faz essas perguntas, qual que é a porcentagem de respostas positivas e negativas? Me dou bem, me dou mal com minha família, como é? Então, você é meio a meio, eu acho. Mas geralmente tem uns clientes que já chegam e já falam, não quero holding. Teve um senhorzinho um velhinho querido, meu cliente, que falou assim, não, eu sei que não vai dar certo. E o que a gente fez? A gente fez a doação com cláusula de usufruto e a gente faz todo o mapeamento, nesse caso era uma fazenda, no Mato Grosso. Aí faz todo o mapeamento, pega toda a documentação, georreferenciamento e partilha cada parte certinha para cada herdeiro. E ele escolhe, define, a cada pedaço vai ficar para filho tal. A sede para filho tal, tudo documentado, escriturado. Esse também é um instrumento muito legal, porque na própria escritura você coloca cláusulas que precisa ser respeitado. Por exemplo, comprou a fazenda, esse resolveu vender a fazenda e passar o dinheiro para os filhos, né? E um pagamento de fazenda leva anos. Então, na própria escritura já, né, já tem tudo resolvido que se o patriarca e a matriarca falecer, esse dinheiro é depositado na conta dos herdeiros. Então, assim, a gente tem que fazer planejamento sucessório sofisticado, é isso. Até na escritura tem que estar sofisticada, né, com várias cláusulas. De sofisticado. Então, minha missão nesse ano de 2025 é falar mais sobre planejamento sucessório, sabe? Não ficar só nessa questão de holding. As pessoas precisam ter esse conhecimento, né? Assim, quando eu falava só de planejamento sucessório, as pessoas, o que é isso? Então, eu tive que começar a incluir mais a holding, né? Nas minhas postagens, quando eu falava, que eu começava a ser mais entendida. Mas, assim, eu não queria falar tanto, porque eu queria vender mesmo planejamento sucessório. Quer vender o que funciona, na verdade. O que funciona. E eu tenho certeza que esse ano de 2025, vocês vão ouvir falar muito mais de planejamento sucessório. Vai ficar muito mais em alta, porque as holds vão ficar mais onerosas. Então, os advogados vão ter que criar outros mecanismos de sucessão. Então, e eu estou super feliz. A reforma tributária onerou, mas sempre tem um lado bom e um lado ruim, né, das coisas. Então, eu penso que vai trazer mais essa sofisticação, os planejamentos. Perfeito. Eu gostei bastante que você falou dessa questão das pessoas, às vezes, venderem a holding, né? Mesmo tendo várias outras soluções. Isso. A gente, na consultoria, trabalha diariamente combatendo o conflito de interesse, né, de outros profissionais do mercado financeiro. E aí eu gostei bastante que você falou dessa questão de fato, buscar o que é melhor para o cliente dentro das várias opções que vocês têm. Exatamente. Por que você acha que esses profissionais acabam virando vendedores de holding, como você falou? Você acha que é porque ganha mais com a holding? Acha que é desconhecimento? Eles não conhecem as outras opções tão a fundo? Excelente pergunta. Eu acho que sim, falta de conhecimento, né? Falta de estudo. Olha só, sou pós-graduada em tributário, empresarial e família e sucessões. Então, assim, a gente precisa, planejamento sucessório, ele tem muitas minúcias, né? Então, a gente precisa ser capacitado. E a holding ganha mais, né? Porque, por exemplo, vende 3% do valor do patrimônio. Vamos fazer uma holding? 3% do valor do patrimônio. Qualquer fazenda pequena que pegar, aqui no estado de Goiás, fazenda pequena, tá no ITR 10 milhões. Então, 3% de 10 milhões, você vai fazer.
né? Você acha que é porque ganha mais, então? É, as duas Mais coisas. do que o desconhecimento. Mas eu acho que o desconhecimento também, porque ele poderia oferecer uma coisa boa, né? Mais barata, né? Ou não. Porque às vezes tô te mostrando uma coisa que vai ser muito melhor para você, né? Tipo, outro que quis fazer e não conseguiu dar continuidade. Uhum. Isso descredibiliza demais o profissional, né? Quer dizer que às vezes pode ficar mais barato, mas não resolve o problema. Exatamente. Às vezes É. fica mais barato, mas cria mas mais nesse conflito caso, familiar. Porque no caso a holding caso, também nem foi ficou mais criada para, barato. né, para ter um benefício tributário a longo prazo. Você vai ficar anos, né, com o benefício de um imposto de renda mais vantajoso. Então o advogado usa isso, olha, você vai ficar anos, né, não vai dar nada do porcento que você me pagou aqui, olha, o tanto de benefício que você vai ter, você vai ver mais 30 anos com esse benefício. Então eles usam isso para poder onerar a holding, o valor dos honorários de uma holding. Perfeito. 100% alinhado com a consultoria, né? É o que a gente fala diariamente. Façam contas, não tomem decisão. Isso. Vou fazer uma holding porque eu vi que é a melhor. Faça contas. E, Faça principalmente, procure um profissional para fazer as contas. Isso. Não pede para o seu primo que é... Não porque é ruim, mas não tem nada a ver. Nada contra o seu primo. O primo que é engenheiro eletricista e trabalha Opa. como engenheiro eletricista... Perguntar para ele qual é o melhor investimento, se holding é melhor, se um seguro de vida é melhor. É, exatamente. Às vezes eu fico meses conversando com o cliente, sabe, para fechar, até ele resolver o que ele quer fazer. Aí eu vou mostrar todas as opções que tem, faço um projeto, a gente sempre faz um projeto das opções, e ele leva para casa o livrinho dele, vai estudar com a família, vai resolver, vai pensar, me procura quantas vezes precisar, e a gente vai conversando até ele decidir com o pé no chão, né? Não é assim, vamos fazer uma holding, já chega, já assim, o contrato tá pronto, assim, né? A pessoa não pode ficar enviesada de que achar que uma solução que serviu para um familiar dela é a mesma solução para ela. Isso. Tanto nos investimentos quanto na sucessão patrimonial. Isso. Cada caso, cada família Exatamente. tem um caso diferente. Uma coisa interessante que você falou e eu fiquei curiosa. Quanto tempo leva, em média, para resolver, para solucionar um caso familiar, assim, de sucessão? Seja holding ou, enfim. Então, aí depende do tamanho do patrimônio, né? O que a família vai escolher. Mas suponhamos, vamos fazer a holding da fazenda. Poucos meses depois de resolvido, integralizar e quero fazer a doação total, por exemplo, não quero ficar fazendo devagar. Poucos meses, 3 meses, 6 meses, dá para finalizar. Agora, se a pessoa falar, não, eu quero cada ano integralizar um patrimônio, cada ano, o ano que vem quero fazer tal coisa. Então, tem que ver bastante essa questão de como que vai ser feito esse planejamento. Mas, de qualquer forma, 3 a 6 meses não é uma coisa rápida. Então, quem acha que é uma coisa papum, não é, né? E a gente pode observar que tem alguma coisa errada também, né? Muito bom. Não foi bem falar estudado. disso, Perfeito. Gente, papo muito bom. Fluiu bem, né? Muito bom. Mas, infelizmente, estamos chegando no tempo aqui. Hugo, queria que você falasse aqui pra gente, em uns 30 segundos, um resumo do que você faz. Pois bem, eu ajudo as pessoas a... Pode voltar? Vai, tranquilo. Bem. Eu ajudo as pessoas a investir melhor de acordo com o objetivo de investimento ao qual ele tem. Seja ele viver de renda, seja ele aumentar o patrimônio, seja ele qual for. Inclusive, se ele não souber qual é o objetivo de investimento dele, eu ajudo essa pessoa, esse investidor, a encontrar. Sempre de forma segura, Bruno. Bruno, eu sempre bato nessa tecla, de forma segura. Nós somos certificados pelo governo para fazer gestão de investimentos. Então, nós temos autorização para fazer isso. Fora o escritório. Isso, fora o peso da Portfólio Grupo Primo, né, que é a maior da América Latina. Então, nós trazemos essa bagagem, essa segurança para o investidor. Eu faço essa gestão com muito cuidado, com muito carinho, como se estivesse fazendo a minha carteira de investimentos. Entendeu? Então, eu faço esse trabalho, a pessoa vai ter segurança,
vai ter rentabilidade e vai ter um atendimento personalizado, né? A pessoa, normalmente meus clientes têm o WhatsApp pessoal. Nós conversamos o tempo inteiro, em qualquer momento. Então eu vou ajudar a pessoa a investir melhor, até uma melhor rentabilidade de forma segura. Perfeito. E você, Olivia? Para pessoa que chegou agora no podcast e não assistiu nada, se você tivesse só 30 segundos para contar para ela ali, o que é que você faz? Como você diria? Eu sou Olivia Carvalho, eu projeto planejamento de acessórios sofisticados que vão além da holding para a perpetuidade do patrimônio familiar. Perfeito. Sensacional. Olivia, tem mais algum tema que você gostaria de comentar aqui que a gente possa não ter abordado nesse tempo? Bem, eu acho que eu já falei até demais, né? Mas eu acho que é isso. Então, fica, né, a mensagem, né, de ter essa cultura, né, de realmente fazer um planejamento sucessório, pensar, né, nessa sucessão familiar, investimentos, né, e mudar essa cultura do Brasil, né, de poder realmente ter um futuro tranquilo, né, harmonioso. Muito bom, vamos juntos. A gente quer mudar essa cultura, né? Sim, com certeza. E Hugo, você tem mais algum ponto que você gostaria de comentar? Trazer um pouco para o lado de investimentos aqui novamente, eu queria dar uma mensagem muito importante e direta aos investidores. Não faça market time. O que é isso? Não tente acertar um melhor momento para você alocar um certo tipo de ativo. Nós estamos com a inflação nas máximas. Isso quer dizer que você vai mudar o seu asset allocation, a sua carteira de investimentos? Não. Siga o plano, né, Ivana? Independente do momento atual do país ou do mundo, porque a gente investe fora do país também. Siga a alocação de ativos que você planejou lá no início. Sempre revisa essa carteira de investimentos. Não coloque um ativo novo na carteira só porque o CDI subiu, a Selic caiu ou a inflação alterou. Aproveite momentos. Você pode se dar mal fazendo isso. Escolher ativos ruins por causa de momentos de mercado. Essa é a mensagem. Muito bom. Olivia, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Meu arroba é Olivia Carvalho CF. E é o meu meio de contato, tem o link para No Instagram. procurar. Isso. Muito bem. E você, Hugo, como as pessoas te encontram? Bom, uso praticamente o Instagram, né? Tem o LinkedIn, mas eu praticamente não trabalho ele por enquanto. Então, no Instagram me encontra lá Hugo Quirino GO. Hugo Quirino, Q-U-I, Quirino GO. Muito bem. Bruno, como as pessoas te encontram? Todo mundo vai me encontrar no Instagram, principalmente, como @bruno.pazeto. E você, Não, Ivan? você tem que falar, Bruno. 2 E's, 2 T's. Verdade, verdade. E até o Pazeto tem que falar devagar. Bruno com Não quanto? tem Pazuelo, Pazuelo. Bruno, 2 N's, um N. Bruno.pazeto com um Z e um T. E você, Ivana? Vocês me encontram no @IvanaBosaColim em todas as redes sociais. Gente, muito obrigada. Foi uma honra em receber vocês. Ficamos muito felizes por ter aceito o nosso convite. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar nessa mesa repleta de profissionais especialistas do mercado. Obrigado mesmo. Eu me agradeço de coração a oportunidade. Obrigada. Encerramos.